Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo-o as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é quarta-feira, dia 28 de agosto de 2024. É o teu aniversário. Deus te abençoe de uma forma muito especial. Hoje é aniversário do meu amigo Marcelo. Não sei nem se essa mensagem vai chegar até ele, mas como eu falei ontem, é uma tríade: Flavinha, pastora Joana e Marcelo. Então, eu vou tentar fazer essa mensagem chegar até ele, né? Bom, que é um amigo que aí eu não vejo aí há algum tempo, né? A gente trabalha, a gente muda de rota, essa minha coisa de Nilópolis, Saquarema. Ele é daqui de Nilópolis, eu tô aqui hoje. Então, Marcelo, Deus continue te abençoando. E você aí que faz aniversário hoje junto com o Marcelo, Deus continue também te abençoando, porque Ele já tem te abençoado. Você que completa hoje mais um ano aí de casamento, Deus abençoe a tua vida conjugal também, meu irmão e minha irmã. Vambora! Festa! E você que completa mais um dia na presença de Deus, na presença do Senhor, eu também. Deus continue abençoando a cada um de nós com o seu amor. Jeremias capítulo 31, versículo 3, o profeta diz: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno eu te amei, com amorável benignidade eu te atraí. Salmo 116, verso 1 é a resposta a esse amor. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. João capítulo 3, versículo 16, vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou você, meu irmão, minha irmã, para que você que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu também, Ele me amou. Eu creio e eu tenho vida eterna. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como Cristo também nos amou
e a si mesmo se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. João capítulo 14, versículo 21, o Senhor Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. João capítulo 15, versículo 9, o Senhor Jesus ainda dizendo: como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. E meu irmão e minha irmã, é nesse amor que eu e você precisamos permanecer. É nesse amor que a gente precisa estar, né, aí junto ao Senhor, tá bom? E a meditação de hoje vem do nosso irmão Robert, lá da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Olha o título: O suficiente é abundante. Foi exatamente isso que aconteceu aqui no capítulo 14 de Mateus, aí nessa multiplicação dos pães e peixes. A epígrafe, um pedacinho do versículo 20 de Mateus 14. Todos comeram e se fartaram. Há algo muito importante para quem é estudioso da Bíblia. Eu sempre falo isso aqui, mas se você está começando aí a acompanhar a meditação diária há pouco tempo, de repente ainda não tem ouvido eu dizer isso, tá? O texto começa dizendo assim: Jesus ouvindo isto. Isto o quê? Se eu tenho um trecho dessa forma, eu preciso ler o que está escrito antes, para que eu possa me inteirar do o que Jesus ouviu e como é que ele reage àquilo que ele ouviu e como é que ele dá continuidade à sua vida. Você sabe o que ele ouviu? Ele ouviu que o João Batista, seu primo, tinha falecido, tinha morrido. Na verdade, tinha sido assassinado, né? Porque foi o início do capítulo 14, é aquele momento em que o Herodes manda decapitar o João Batista, né? A Herodias lá com raiva, porque o João Batista falando, né, que o Herodes tinha tomado a mulher de Filipe, né, o seu irmão, que era Herodias, e aí a filha da Herodias dança na frente lá do Herodes, e ele diz: eu te dou até metade do meu reino, pode pedir. E aí, instigada pela mãe, ela pede a cabeça do João Batista num prato. E foi isso que Jesus ouviu, tá? Capítulo 14, versículo 12 diz assim: então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, depois foram e o anunciaram a Jesus, tá? Então, foi isso que Jesus ouviu. E é por isso que o texto começa dizendo que ele se retirou num barco para um lugar deserto à parte. Ele sentiu essa morte, né? E aí ele se retira. Mas as multidões ficam sabendo, tá? Que ele tinha se retirado num barco, tá? Para um lugar deserto. E aí as multidões começaram a seguir Jesus por terra. Quando ele desembarca, ele vê uma grande multidão. Ele se compadece dela e cura os seus enfermos. Sabe o que é isso?
tempo de luto, né? Tempo de se afastar um pouquinho, de chorar, mas a vida continua, né? A gente precisa continuar. E aí ele vê aquela multidão. Aí agora o sentimento já é outro. Ele se compadece dela e ele cura os enfermos, né? É muito importante a gente aprender com Jesus, né? Aquilo que ele vai falando pra gente, que ele vai ensinando pra gente, tá bom? Muito bem. E aí, o texto continua, a tarde cai, né? A multidão tá ali, né? E os discípulos vêm para Jesus e dizem assim: olha só, a tarde está caindo, tá? Esse lugar é deserto e manda as multidões embora, para que elas comprem o que comer, para que elas vão para lugares, porque eles estavam no lugar deserto. E a gente só tem aqui 5 pães e 2 peixes e você já sabe o que aconteceu, né? E uma lição também do texto muito importante é que Jesus pede que trouxessem a ele os pães e os peixes. Jesus manda a multidão se assentar, pega os pães e peixes, ergue os olhos ao céu e abençoa os pães e os peixes. Meu irmão e minha irmã, não importa quanto a gente tenha, seja algo material, seja algo imaterial, seja sejam as nossas habilidades, seja o nosso tempo, que a gente possa erguer os olhos aos céus, seja o nosso alimento, seja a nossa despensa, sejam os objetos que temos, os eletrodomésticos, quando a gente vai ao mercado e faz compras ou compra algo novo para dentro de casa, que a gente erga os olhos aos céus e abençoe aquilo que está entrando em nossa casa, né? Aquilo que está ali, porque tudo, na verdade é de Deus, nada é nosso, Ele nos empresta, né? Até a nossa vida, Ele nos emprestou e a gente desfruta essa vida maravilhosa na presença do Senhor. A gente tem esse costume, né, de falar minha casa, né, meu livro, minha Bíblia, minha roupa, meu corpo, minha alma. Meu irmão, tudo é de Deus, minha irmã, tudo é de Deus. Então, e aí fazendo isso, os pães foram partidos, os peixes também. Jesus dava aos discípulos, os discípulos davam às pessoas e todo mundo comeu e se fartou e ainda sobrou, sabe? Certamente você já tem uma experiência desse tipo na sua vida. Eu tenho certeza que tem, né? Eu tenho algumas, né? E que você possa nessa manhã se lembrar de alguma experiência, erguer os olhos ao céu e abençoar, né, a tua própria vida e abençoar a tua casa e agradecer a Deus, tá bom? A meditação do Robert é muito profunda. Eu me emocionei e talvez eu me emocione agora lendo para você, tá? Já tô ficando com a voz embargada. Vamos lá. Marta era uma frequentadora regular de nossa despensa de alimentos. Ela havia trabalhado como empregada doméstica para uma família local, mas sua renda de aposentadoria era mínima. Estamos falando de Estados Unidos, tá? Porque ele é da Carolina do Sul, né? 4 pessoas moravam em sua casa, que não tinha aquecimento central. Olha a situação. Imagina o frio? Imaginou? Pois é. Ela ia à despensa a cada 2 meses para complementar seus escassos recursos. Um dia,
um agricultor trouxe um suprimento de abóbora. A despensa tinha principalmente produtos enlatados e secos para nossos clientes. Então me lembro dos olhos de Marta brilhando com a comida fresca e inesperada. Alguns meses depois, Marta voltou à despensa, desta vez com uma sacola cheia de abóboras. Foi aqui que eu me emocionei e estou me emocionando de novo. Ela disse que havia cultivado a abóbora com as sementes que tirou da despensa. Desde cedo eu aprendi a cultivar coisas em uma fazenda. Adorei tanto aquela abóbora fresca que gostaria de compartilhá-las com outras pessoas que precisam de um pouco de frescor em sua vida. Foi o que ela disse, né? Foi, em todos os sentidos, um milagre de multiplicação. Lembre-se, Jesus assegurou aos seus discípulos duvidosos que eles poderiam alimentar os 5.000 pela fé, mesmo que os seus recursos fossem mínimos. Todos comeram e se fartaram. Meu irmão, minha irmã, agora sou eu, Alessandra, falando, né? A gente que vive no Brasil, que é um país riquíssimo em alimentos frescos, né? Tem o mote, né, de que nesse país em se plantando tudo dá, e isso é verdade, tá? Eu comprei umas cebolinhas e eu cortei direitinho, aprendi como é que corta direitinho um pedacinho da raiz, né, para ficar bem curtinha, e aonde corta, e plantei ali no vasinho ali que já tinha outra planta. Cebolinha tá dando ali, né? O mesmo se pode fazer com qualquer outra verdura, e com um pouco de cuidado com a terra, sabe? Outras pessoas que já têm mais jeito, né, plantam isso mesmo, abóbora, né, melancia, melão, que tem terra, né? E meu irmão, minha irmã, não é essa a realidade dos Estados Unidos. É o que ele falou ali. A maioria das pessoas come muito enlatado, né? Não come comidas frescas. E aí essa moça, a Marta, faz isso, né? Essa senhora, na verdade, já que ela já estava aposentada, né? Levou a abóbora, né? Tirou as sementes, plantou na terra lá que tinha em sua casa, e meses depois ela volta com a bolsa cheia de abóboras. E ela diz, né, que as pessoas que vão receber tenham pelo menos um pouco de alimentos frescos na sua mesa. Sabe, meu irmão e minha irmã, às vezes você olha e você não agradece. E eu também não, né? Pelo alimento fresco. A gente agradece pela refeição e tal, mas eu nunca tinha pensado nisso, agradecer pela boa alimentação, pelo alimento fresco, que é abundante na nossa realidade aqui, brasileira, né? Em toda esquina tem um sacolão, né? Talvez aí na sua casa, na esquina da sua casa tem um sacolão. Aqui em Nilópolis, na esquina daqui, tem um sacolão, tá? E andando mais um pouquinho tem outro, e mais um pouquinho tem outro, tá? Aqui tem vários, né? Hortifruti, né? Lá em Saquarema também, né? Lá em Saquarema os mercados têm frutas muito frescas, né? Porque lá tem muitos lugares de plantação. Lá tem um local, inclusive, que é o Pegue e Pague, né? Que você vai na fazenda. Eu nunca fui, tenho muita vontade de ir. E alimentos frescos, sem agrotóxico, sabe? Lá tem o marido de uma amiga, irmã da igreja, que cria galinhas e aí vende os ovos fresquinhos. Às vezes o ovo chega quente ainda, né? Acabei de colher e tal, sabe?
Vamos agradecer. Vamos agradecer. Quando você for comer hoje, olha para o prato e agradeça. E abençoe. Tá bom? Muito bem. Vamos orar com o Robert. Ó Deus, oramos por aqueles que vivem diariamente com pouco acesso a alimentos frescos e nutritivos. Ajuda-nos a encontrar maneiras de fornecer alimentos vitais para aqueles que deles necessitam urgentemente. Em nome de Jesus. Amém. Pensamento para hoje. O que me impede de compartilhar a abundância que tenho? E a oração é pelos patronos, doadores e voluntários de dispensas de alimentos. Pai, nós oramos abençoando, pedindo a tua bênção sem medida aos patronos, aos doadores e aos voluntários de dispensas de alimentos. A tua bênção sobre aqueles que doam, a tua bênção sobre aqueles que fazem esse trabalho, que ajudam, a tua bênção sobre aqueles que distribuem sopão, que distribuem cobertores, ainda mais nesse frio, o Deus que tem feito aí em algumas partes do Brasil, do Rio de Janeiro também, Pai, que é a minha realidade. Senhor, nós abençoamos nessa manhã com as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida deles. Abençoamos também os aniversariantes de hoje, a vida do Marcelo e de tantos outros. Abençoamos os aniversariantes de casamento. Abençoamos aqueles que completam mais um dia na tua presença. Muito obrigada, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe, tá? Muito obrigada pelas suas orações, pela minha vida, pela minha família, né? Continue orando, tá bom? Ontem eu levei quase 4 horas para chegar aqui em Nilópolis, né? E eu ia agradecendo a Deus pela proteção dele sobre a minha vida, tá? Ali, São Gonçalo, Ponte Rio-Niterói, né? Depois de atravessar a Avenida Brasil no BRT, depois de Diodoro para cá, né? E quando eu estava quase chegando, eu tomei um tombo, porque a rua fica muito cheia de carros, tinham fios jogados no chão e estava escuro, eu não vi. E eu com 2 bolsas pesadas e eu tomei um tombo. Mas você quer saber? Não há um arranhão. Eu caí com o joelho direito no chão, mas eu estava com uma calça jeans que é bem grossa, não rasgou a calça, meu joelho não está doendo, não aconteceu nada. Sabe o que aconteceu? O anjo do Senhor, que se acampa ao redor daqueles que o temem, livra. Tá? Então, ontem eu tive um livramento muito grande. Sabe o que é isso? São as suas orações pela minha vida, tá? Muito obrigada e continue orando. Eu preciso de cobertura de oração 24 horas por dia. E aí é bom, né, que tem um monte de gente que escuta a meditação. Eu sei que vários de vocês têm orado por mim, tá bom? Muito obrigada. Deus te abençoe. Beijo no coração.